Fala pessoal, aqui é o Otávio Rangel e hoje eu quero apresentar para vocês um case bem legal de uma empresa que trabalha no ramo de games e não, essa empresa não é uma desenvolvedora, né? Como você já deve ter visto aí no título do vídeo, essa empresa ela atua na área de roteiros, né? Na parte de criação de enredos, né, de games, enfim, criação de personagens e tudo mais, que é a Garoa Fina Games. E o porquê que eu quero apresentar a história dessa empresa para vocês? Para vocês verem, né, que eu estou sempre falando aqui sobre o mercado de games, que ele vem crescendo cada vez mais, no Brasil inclusive, né? E eu gostaria de mostrar para vocês que games não é basicamente programação ou design, que é o que a gente mais fala aqui, né, no canal, até em virtude dos cursos da Dunk Code, né, que eles têm o curso de desenvolvimento de games e o design de games, que eu sempre deixo o link aqui na descrição, porque eu sei que vocês, público do meu canal, se interessam bastante por esses cursos, né. Mas enfim, como eu ia falando, então, existe também a área de roteiros, né, e eu quero falar sobre essa história dessa empresa que eu li sobre ela, eu achei bem interessante e eu vou trazer para vocês. Então vamos começar a falar aí sobre a Garoa Fina, o que é essa empresa, da onde que ela surgiu. Bom, essa empresa aí ela foi criada pelo Bruno Modolo, né? Ele é um publicitário e há muitos anos atrás o Bruno já atuava como roteirista, né? Através de convites, ele era convidado para atuar em roteiros, ou seja, para desenvolver ou aperfeiçoar roteiros, não de games. Até então ele não trabalhava com jogos, né, e sim com produções audiovisuais em geral, né, como por exemplo filmes. Só que o Bruno ele queria melhorar ainda mais, evoluir cada vez mais e não ficar dependendo de convites. Então ele resolveu fundar a sua própria empresa e em 2010 ele fundou a Garoa Fina, né, que seria uma empresa para desenvolver roteiros, né. E ele começou aí a pegar alguns trabalhos, tudo mais, mas nos primeiros anos foi um pouco complicado, né? Não deu tanto resultado, o que não é muito anormal quando você está começando o seu negócio, né? Tem muita coisa para você aprender, enfim, você vai dar os primeiros passos, conseguir os primeiros clientes. E o tempo foi passando, né? Chegou em 2016, tudo mudou, por causa que o Bruno ele conversou com a Gameplan, que é basicamente o pessoal aí que conhece bastante sobre o mercado de games e assessora, né, enfim, dá dicas, fala sobre esse mercado para quem precisa, né. Eles deram essa assessoria ao Bruno, que ele acabou descobrindo que o mercado de games ele é bem amplo e sim tem muito espaço para roteiristas aqui no Brasil, né. Através de pesquisas eles conseguiram descobrir isso. Porque o que acontece? Como você sabe, quem acompanha o canal aqui pelo menos, né? Aqui no Brasil as equipes, elas, na grande maioria, né? Existem estúdios maiores, enfim, que desenvolvem grandes jogos, como por exemplo a Quiz Studio lá de Porto Alegre, que criou o Horizon Chase Turbo, né? Que tem mais de 80 colaboradores, mas a grande maioria se limita a pequenos grupos, né? Pequenas equipes. E essas equipes, na grande maioria, são desenvolvedores e alguns ali são designers, né? E é mais isso, né? Não tem roteiristas profissionais e muitas vezes não tem nem verba para ficar contratando grandes roteiristas, né? E tudo mais. E, bom, ser roteirista, você pode pensar que não é um grande trabalho, você só tem que criar história ali, mas não, pessoal, se fosse assim não existiria uma profissão própria para isso, não existiria estudos para isso, entendeu? É algo mais complexo do que parece, né? Porque você precisa desenvolver toda uma trama, todos os arcos, os personagens, os diálogos, enfim, para deixar tudo mais interessante, né? O desenrolar da história, seja de um jogo, seja de um filme, do que for. Certo? Qualquer coisa que tiver uma narrativa tem que ter um roteiro bom. E como eu ia falando, então, o Bruno ele descobriu aí que o mercado de games seria uma ótima oportunidade. Ele passou a atuar nisso aí, né? Aí ele conheceu um pessoal aí da Mens Sana, que é uma desenvolvedora de games aí que ajudam no desenvolvimento cognitivo dos usuários, né? Sendo que o principal projeto deles se chama Sunrise, e esse jogo aí ele
te ajuda na memória, na sua capacidade lógica, de reflexos, coordenação motora. Um jogo bem legal, e o Bruno passou a trabalhar nesse jogo. Só que esse jogo ele era muito vago assim nessa questão de ter um enredo, ter um personagem. O que o Bruno fez foi desenvolver um personagem chamado Sun, já que o nome do jogo é Sunrise. Esse personagem é um papagaio que ele interage com o jogador, vai propondo novos desafios. Enfim, isso aí acaba deixando o jogador mais engajado no jogo, já dá uma cara nova. Com isso, o Bruno acabou tendo um certo retorno, né? Sendo que em 2017 a empresa dele faturou 120 mil reais, sendo que todo esse faturamento aí, 25 mil veio de games, especificamente do mercado de games. Então você pensa, né, se para um roteirista que está começando a atuar na área de games já faturou isso aí durante o ano, né, você pensa o que a pessoa pode faturar com uma desenvolvedora de games, enfim, ou quem já atua há um bom tempo no mercado. E o que o Bruno falou ao dar essa entrevista em 2017, ele falou que estava só começando, que ele via oportunidades no mercado, ele via que o mercado estava crescendo, olha só, o mercado de games no caso, aqui no Brasil, e que nos outros anos ele provavelmente ia faturar muito mais, né? Os dados que eu tenho aqui são desatualizados, né? Eu não tenho esses dados dos últimos anos, mas creio que realmente ele deve estar faturando ainda mais com esse mercado, né? Mas então fica a dica aí, pessoal, para vocês entenderem como o mercado vem crescendo nos últimos anos, aqui no Brasil especificamente falando, mas é claro, no mundo todo, né? Como a gente vê aí a grande produção de jogos, né? E fica a dica para você, então eu vou novamente ressaltar, cara, se você quer, gosta de games, enfim, quer trabalhar com isso, cara, já começa a estudar, não importa até se você é novo, você não tem que ter uma idade para isso, já começa a estudar, cara. Ah, mas eu não sei por onde começar, cara, no YouTube mesmo você encontra muita coisa gratuita. Ah, mas no YouTube é tudo disperso, eu não consigo aprender assim. Daí, cara, tem os cursos da Dunk Coach também, que estão aí, são os melhores cursos do Brasil. Tá aqui o link na descrição. Enfim, desculpa, você não precisa ter, tá? Porque tem opções aí para você aprender a seja um desenvolvedor de games, roteirista ou designer, enfim, a área que você quiser. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa história da Garoa Fina Games. Se você gostou desse vídeo aí, desse formato de vídeo, trazendo cases, né? Eu vou trazer mais para vocês, então comenta aqui embaixo. Deixe seu gostei no vídeo e, é claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!